Olá, boa noite. Vamos dando continuidade ao nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos, guardando os minutinhos apenas para que o pessoal possa ir chegando. Marcos, boa noite, bem-vindo. A Bruna, família do Joaquim, um abraço. Oi, Joaquim, boa noite. Estamos mudando aqui hoje um pouquinho o esquema, colocando na gravação na posição horizontal, acho que facilita até para as mensagens aí que vocês digitam. Hoje, então, nós vamos ver o capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Maria Antônia, muito boa noite, seja bem-vinda. Nós ficamos, então, de terminar um trechinho só do capítulo 9 na semana passada. Nós vamos só concluir, para hoje já iniciarmos então o capítulo 10. A Cláudia Almeida também chegando, seja bem-vinda, boa noite. Eliane Maria, nossa amiga lá de Recife, Pernambuco, seja muito bem-vinda. Bom, vamos então primeiramente pedimos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe em mais esta oportunidade que temos de refletir, estudar, pensar sobre a mensagem do Cristo. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a cada um, para que a gente encontre a sintonia com os bons espíritos e consigamos absorver o melhor para o nosso entendimento, para a nossa vida prática, para que a gente coloque na nossa vida diária esses ensinamentos do Evangelho. Em nome de Deus, nós vamos iniciando então mais esta atividade de estudos. Bom, então nós vamos ver o finalzinho lá do capítulo 9. No capítulo 9, que nós falamos então sobre os brandos e pacíficos, ficou apenas um trechinho que eu gostaria de concluir, que eu acho interessante também, que é o item número 8, fala de obediência e resignação. Então, nesse item 8, uma mensagem escrita pelo Espírito Lázaro, ele fala, eu vou pegar apenas uma parte da mensagem. Na verdade, é a segunda frase ali do parágrafo, que ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, olha que interessante, ele nos fala aqui sobre obediência e resignação. Obediência como consentimento da razão e resignação como consentimento do coração. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre a obediência. Obedecer quem ou obedecer o quê, né? Que ele diz que é o consentimento da razão. Jesus, vamos lembrar que Jesus sempre dizia assim: eu faço a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do Pai? A vontade de Deus é que a gente siga as leis criadas por Ele para a nossa felicidade. Essas leis estão no próprio Evangelho do Cristo. Então, quando a gente consegue seguir de acordo com essas leis na nossa vida, nós estamos, na verdade, fazendo a vontade do Pai
E, por conseguinte, nós estamos sendo, vamos dizer, obedientes, né? Cumprindo a vontade que Deus espera para nós. E agindo assim, nós só seremos felizes. Eu até me lembrei, na hora que preparei esse estudo, de uma frase interessante que o personagem Lísias, no livro Nosso Lar, ele fala assim: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo. E, todavia, é a expressão da verdade. Olha que interessante, porque se você obedece, à primeira vista, você não é livre. Porque você pode pensar, mas se eu estou obedecendo, eu não estou podendo agir como eu quero. Mas vamos entender a profundidade desse pensamento de Lísias. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, as leis que Ele criou para a nossa felicidade, para a nossa vida, de uma vida boa, plena, quando a gente cumpre isso, nós só encontramos coisas boas na nossa vida. Imaginem se uma pessoa cumprisse na totalidade aquilo que Deus espera da criatura humana. Essa pessoa não teria problemas na sua vida, não teria doenças, não teria dor na sua vida. Por que a gente encontra tudo isso? Porque nem sempre a gente cumpre de acordo com a lei de Deus. Então, imaginemos, quando a gente não segue a lei de Deus, nós agimos contrários a essa lei, nós nos tornamos presos a, muitas vezes, processos reencarnatórios dolorosos, porque a gente fica preso a expiações, a resgates, reparações com outros que nós acabamos por prejudicar, ou a nós mesmos, muitas vezes nos prejudicamos. Então, todas as vezes que a gente não cumpre, a gente não segue a lei divina, nós ficamos presos ao processo reencarnatório de resgate de expiações. Então, essa é a ideia. O espírito, cada vez mais que segue as leis de Deus, cada vez mais ele é livre para planejar as suas novas reencarnações rumo ao seu progresso espiritual. Então é essa a ideia da obediência, por isso que fala consentimento da razão. Quem está na sua plena razão, com o seu bom senso, vai entender que o melhor é obedecer, é seguir a lei divina. E a resignação, que é o consentimento do coração, é aquela aceitação pacífica para aquelas coisas que não temos como modificar, como resolver de imediato. Às vezes uma situação de dor, uma doença que não se resolve de uma forma mais simples. Então o que nos cabe é a resignação, mas não aquela resignação que diz assim, eu aceito, mas no fundo está revoltado, está reclamando a todo instante. Mas sim aquela resignação tranquila, de que entende que aquilo tem uma razão de ser na sua vida. E aceita aquela dor sem reclamações, sem revolta, pedindo sempre forças a Deus, com tranquilidade, para suportar aqueles momentos difíceis. Bom, então, meus amigos, essa seria a conclusão desse capítulo 9, esse restinho que eu deixei aí. Hoje, então, nós vamos entrar no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, deixa eu só acertar aqui. Bom, no capítulo 10, então, ele começa o capítulo com alguns trechinhos do Evangelho, como é costume sempre. Eu vou ler os primeiros dois tópicos, o item número 1 e 2, que Allan Kardec coloca referente ao Evangelho escrito por Mateus. Então ele diz assim, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E no item 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados.
Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, esses dois versículos, a gente observa que como é importante a gente aprender a perdoar. E quando a gente fala em perdão, vamos reconhecer que é um dos maiores desafios para nós, não é? Creio que muitos de nós temos grandes dificuldades ainda para perdoar sempre, porque na verdade a ideia é que se perdoe sempre. Porque Jesus responde a Pedro, né? Não te digo que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, ele não deu um número, uma quantidade de vezes, mas ele diz com essa expressão para que se perdoe sempre. Então, diz aqui que é bom que a gente seja misericordioso para recebermos também misericórdia de Deus. Imaginem quanto que nós precisamos da misericórdia divina em cada reencarnação. Quando a gente vê aquele acumulado de débitos passados, se nós tivéssemos que reparar tudo na próxima existência, se Deus colocasse sobre os nossos ombros todo o peso das nossas dívidas, dos nossos erros passados, a gente não suportaria. Então a misericórdia de Deus é imensa conosco. Quanto mais nós perdoamos, quanto mais nós somos misericordiosos, mas nós também recebemos a misericórdia divina. E Jesus, até quando ensina para nós a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir, né? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Algumas pessoas tentam modificar um pouco essa oração e dizem assim como nós tentamos perdoar. Na verdade, não é bem essa colocação, porque o que Jesus ensina é para essa colocação de mesma medida. Conforme a gente perdoe, nós pedimos a Deus que nos perdoe também. Então, a ideia é essa, que a gente aprenda a perdoar para recebermos. E o perdão é tão importante na nossa vida. Vamos citar apenas algumas situações que a gente perceba a importância dele. Primeiro, que quando a gente não perdoa, nós estamos numa ligação doentia com aquele com o qual nós não perdoamos. Nós nos sentimos ligados pelo pensamento, sempre trazemos essa pessoa à nossa mente, ficamos relembrando o ocorrido, ficamos nutrindo aqueles sentimentos ruins, às vezes de ódio, de raiva, desejo de vingança. Então, se a gente perdoa, nós cortamos esse vínculo, essa ligação que estabelecemos com aquela pessoa. Uma outra coisa, o perdão, muitas vezes é a cura de muitos males. Porque imaginem uma pessoa que carregue uma mágoa por um período, de repente vai se arrastando aquela mágoa por meses, por anos. Essa mágoa vai corroendo a pessoa, vai afetando a tal ponto no corpo espiritual que ela se transfere para o corpo físico em forma de doença. Então, muitas vezes, uma doença grave, até como um câncer, ela pode ser resultado de uma mágoa, de uma situação não resolvida pela falta do perdão. Então, é muito sério isso. Porque, na verdade, quando a gente perdoa, eu sempre digo isso, nós não estamos fazendo favor para o outro. Nós estamos nos ajudando. Por isso que Jesus insistiu tanto no perdão. Uma outra coisa é sobre o perdão de Deus, que ele diz aqui, perdoa para que Deus também vos perdoe. Na verdade, vamos imaginar, será que Deus se ofende com as nossas atitudes, com os nossos erros? Será que ele fica chateado conosco, ele fica triste conosco? Muitas pessoas pensam assim, porque é aquela ideia mais humanizada de Deus. Na verdade, Deus é o Pai, infinitamente bom, infinitamente sábio. E Deus não se ofende com as nossas atitudes, porque Ele sabe que nós estamos
atravessando uma fase ainda que estamos sujeitos ao erro. Então Deus não se ofende, Ele não precisa nos perdoar. Mas acontece o seguinte, Ele não precisa nos perdoar, mas se Ele deixasse que nós continuássemos a errar sem enfrentarmos nenhuma consequência, seria desastroso para nós. Então Deus espera o quê? Que a gente se modifique, que a gente se arrependa dos nossos atos errados, que a gente transforme a nossa conduta, porque senão Ele é obrigado a usar de recursos que nós não gostamos, como a dor, uma doença, que muitas vezes chega até nós, para nos reconduzir de volta ao caminho do bem. Então, na verdade, nós vamos entendendo que nós é quem não nos perdoamos. Quando nós somos rigorosos, inflexíveis com o outro, nós somos assim conosco também. Por isso a importância também de perdoar, que a gente seja menos rigoroso, menos exigente com o outro, porque assim nós agiremos conosco também. Então, quanto mais a gente perdoa, mais seremos perdoados nesse sentido. Depois nós vamos aqui, então, no item número 4. No item 4, Allan Kardec diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então aqui ele está deixando claro que nós, se não formos misericordiosos, por consequência, nós não conseguiremos ser brandos e pacíficos. Porque como que nós vamos ficar em paz, viver em paz, se nós carregamos o ódio, uma revolta, uma falta de perdão, se nós não estamos bem com alguém, como que nós estaremos em paz? Então, uma é consequência da outra. Por isso, até a colocação aqui do Evangelho, que Allan Kardec encadeia os capítulos de forma bem assim, que um decorre do outro. Então, na verdade, ele diz aqui que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Vamos falar um pouco sobre o esquecimento, porque muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas porque elas dizem assim, que acham que elas perdoaram uma ofensa recebida. Mas aí elas se questionam, será que eu perdoei? Porque de vez em quando eu ainda me recordo daquele fato que gerou todo o problema. Então aí nós precisamos fazer uma análise importante, porque a diferença está quando a pessoa se lembra do ocorrido, mas se lembra eventualmente, porque alguém faz alguma citação ou menção a algum episódio que remete àquele outro do problema. Se foi dessa forma, a gente vai perceber que nós vamos lembrar, mas essa lembrança não vem carregada dos sentimentos que vivenciamos à época, como o ódio, aquela raiva, aquele rancor. A gente se lembra tranquilamente. Então, nessa situação, nós podemos considerar que esquecemos. Só vai surgir à nossa mente porque a memória é algo que não se apaga. É como se fossem gavetinhas, está guardado. De repente, em algum momento, você pode acessar aquela gaveta. Mas essa lembrança não traz aqueles sentimentos ruins. Muito diferente daquele outro que se lembra constantemente do problema e todas as vezes que se lembra, sempre remoendo aquele ódio, aquele sentimento ruim. Essa pessoa, sim, não esqueceu, porque não perdoou ainda. Tudo bem, então?
Agora nós vamos ver o item número 5. Se alguém tiver aí alguma pergunta, algum comentário, pode colocar, mesmo que às vezes não consiga ver na hora, para não perder o raciocínio, mas a gente no final pode comentar. No item número 5, Allan Kardec intitula Reconciliação com os adversários. E ele diz assim então: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então veja que colocação aparentemente esquisita, né? essa fala aqui de Jesus, que a gente precisa tentar interpretar isso. E a doutrina espírita, então, a espírita vem nos dizer, clarear o nosso entendimento. Porque ele está nos alertando aqui para que a gente se reconcilie o quanto antes estamos caminhando junto com o adversário. Por quê? Porque, na verdade, imagine uma situação. Se um dos dois desencarnar mantendo o sentimento de ódio, o que acontece, que nós sabemos bem, muitas vezes é a obsessão. Porque aquele que desencarna sem ter resolvido o seu problema, carrega ódio, desejo de vingança. Se ele não consegue perdoar nem no plano espiritual, ele vai procurar aquele que lhe ofendeu, que lhe prejudicou, que ele considera alguém que deve a ele. Então esse espírito volta com muita raiva e ele inicia muitas vezes processos obsessivos. E Deus permite que assim aconteça, porque aquele que deve, a sua consciência de culpa abre brechas para que o assédio aconteça. Então ele é devedor. Então aí a gente percebe, até quem trabalha em reuniões mediúnicas, que muitas vezes o obsessor não é, na verdade, alguém mau em essência. Não é alguém que faz o mal de forma generalizada. Às vezes é alguém que só quer se vingar daquele episódio lamentável que ocorreu. Não estamos dizendo que ele está certo, mas estamos analisando que nem sempre ele é mau com todos. Às vezes ele só quer se vingar. Então é algo ruim o processo obsessivo. Então por isso que Jesus alerta, reconcilia enquanto está com ele a caminho, para que não suceda algo pior. E ele complementa depois, para que não sejais levados à prisão. Como que a gente pode entender isso? Até pagar o último ceitil. Porque quando nós então devemos, nós, como já disse antes, ficamos presos a um processo de reparação, de resgate com aquele com o qual nós desentendemos. Então nós estamos presos a voltar, necessitados de voltar com aquele para novas reencarnações, até aprendermos a transformar o ódio em amor. Então por isso que ele diz, até pagar o último ceitil, até que você consiga se libertar desse mal. É uma prisão, estamos presos, porque não podemos renascer da forma como bem entendemos. Às vezes queremos renascer para realizar algo que nos interessa, mas estamos presos a essa reencarnação de resgate, de reparação. Tudo bem? Então agora nós vamos no item número 9. No item 9, Allan Kardec então coloca o título de O Argueiro e a Trave no Olho. Ele diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave?
Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então aqui, a gente está bem ciente dessa situação. Como que muitas vezes nós enxergamos algo pequeno de erro no outro, porque na verdade o argueiro é como se fosse um cisco que nós vemos no olho do nosso irmão. E a trave é como se fosse uma lasquinha, um pedacinho de pau que nós temos no nosso olho, que é muito maior que o cisco. Então a gente enxerga o cisco e não vê esse pedaço de pau no nosso olho, está dizendo Jesus. Quer dizer, a gente enxerga algo minúsculo de erro no outro e nós não damos conta que nós podemos estar errando de forma muito mais grave do que aquele. Então a gente tem esse defeito de ficar reparando o erro dos outros muitas vezes. E se não me engano, a psicologia até fala disso como a projeção, que a gente projeta no outro aquilo que nós temos em nós. A gente só enxerga o erro do outro porque esse erro ainda está em nós. É como se a gente estivesse confessando que temos aquele erro também. Então é algo para a gente trabalhar, para a gente aprender a repensar na nossa conduta. Por que ficarmos tão presos a analisar a vida do outro, se o outro está errando, quando nos caberia sermos mais indulgentes, que vamos falar um pouco disso. Então aqui nessa parte, Allan Kardec reforça a ideia que Jesus nos ensina para que a gente não faça julgamentos tão sérios, porque nós temos muitas vezes o péssimo hábito de analisar, de julgar o outro, de dizer o que o outro às vezes está pensando, porque ele está agindo daquela forma. Isso são julgamentos. Nós não sabemos o que vai dentro daquela pessoa, que motivos podem ter a levado a agir daquela forma, que situações envolve, qual é o contexto que envolve a vida daquela pessoa para que ela proceda daquela forma. Então, não temos o direito de julgar o semelhante. E aqui Allan Kardec coloca aquele episódio que nós provavelmente todos conhecemos, da mulher adúltera, que alguns escribas e fariseus, então, levam até Jesus uma mulher que foi percebida em adultério. Então, eles levam essa mulher até Jesus, cobrando de Jesus uma posição, porque eles relembram então que a lei de Moisés dizia que toda mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Então olha só esses escribas e fariseus como sempre tentavam Jesus. Eles perguntam a Jesus, a lei de Moisés diz isso, e você o que diz? Então vejam que situação eles colocaram Jesus. Se Jesus dissesse que deveria ela ser apedrejada para cumprir a lei de Moisés, ele estava contrariando todo o seu ensinamento de amor, de perdão. E se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estava contra a lei vigente, que era a lei de Moisés. Então vejam que esses escribas e fariseus tentavam encurralar Jesus para que ele se contradissesse. Mas Jesus, Espírito puro, Cristo, sempre deixava lições profundas. E Jesus então só responde a eles, aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Olha que solução divina. E aí diz o evangelista que as pessoas foram jogando as pedras no chão, começando pelos mais velhos, que tinham mais pecados, mais erros, até os mais novos. E todos deixaram aquele lugar, ficando apenas Jesus e a mulher. E ele então diz a ela, onde estão teus acusadores, mulher? Não te acusam mais? E ela diz, não. E ele diz, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, Jesus deixava essas lições
para que a gente se relembre sempre de que não temos o direito de acusar, de julgar o outro, de apontar as falhas do outro, sendo que nós reconhecemos o quanto temos em nós. Isso para nem dizer que era tão injusto que nem apontavam a falha do homem, só acusavam a mulher. Ninguém se preocupava qual foi o homem que levou a mulher a cometer o adultério. Então a gente vai vendo que não temos o direito de acusar a ninguém. Não, jamais deveríamos agir dessa forma, mas que nós apenas tentássemos ter de misericórdia, de indulgência. Creio que dá ainda mais um pouquinho, né? Não tem nenhuma pergunta ainda, né? Então vamos no item número 16. No item 16, já finalizando, Allan Kardec apresenta uma mensagem que já está naquela parte das instruções dos Espíritos. Ele apresenta essa mensagem, a indulgência, escrita pelo Espírito José, um espírito protetor. Ele então fala assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então a indulgência é esse sentimento bonito da gente não querer ficar percebendo o erro alheio e, se percebe, que não divulgue, para que a gente não seja rigoroso com o outro demais, exigindo do outro muito, né? Então, mesmo que a gente perceba que alguém está agindo muito equivocadamente, o ideal de um comportamento de um bom cristão espírita era que nós evitássemos de comentar, de passar aquilo à frente, como é conhecido através da maledicência. Infelizmente, muitas pessoas às vezes sentem até um prazer em levar à frente aquela notícia que receberam. E muitas vezes nem sabem se é verdade. E mesmo que fosse, a gente deveria ser aquele onde morre aquela fala maldosa. E eu fico até pensando aqui que hoje, com a modernidade, com os recursos tecnológicos, essa maledicência é feita muitas vezes pela internet, WhatsApp. Quantas mensagens que nós compartilhamos, que nós passamos à frente, sem pensar no que aquela mensagem ela está representando, ela está levando no seu conteúdo. Muitas vezes uma crítica, uma condenação, muitas vezes algo perturbador que gera a dor de outros. Mesmo que a pessoa se equivocou, ela errou mesmo, a gente jamais deveria repassar mensagens dessa forma. Então, a gente deve pensar que nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Nós não podemos nos esconder atrás de equipamentos, de internet, e acharmos que é um meio virtual, que aquilo ali não estamos agindo. Nós estamos agindo, a nossa consciência está registrando isso. Então é muito sério que a gente analise tudo aquilo que a gente receba antes de compartilhar com outros, para analisar se aquilo vai agregar algo de bom. Se não vai levar nada de bom, por que a gente passa à frente? Então que a gente tenha sempre conosco essa lembrança de que Jesus dizia sempre: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus sempre nos disse, sempre mostrou a sua imensa compaixão pelas nossas dores, pelos nossos erros. Ele sentia profunda dor de perceber os nossos erros. Então que a gente comece a perceber que é importante usar dessa indulgência, dessa compaixão, termos um pouco mais de tolerância com o nosso semelhante, porque assim a gente acaba auxiliando
ao invés de prejudicar ainda mais. Tudo bem, meus amigos? Então aqui eu creio que a gente está concluindo esse capítulo aí, capítulo 10. E se alguém, não sei se tem algum comentário aí, deixa eu voltar aqui. Eu tento sempre responder, vocês sabem, as colocações que são feitas, as mensagens que vocês apresentam, e eu quero dizer da minha alegria de perceber quanto que essa nossa atividade de estudo tem dado bons resultados, porque eu fiquei pensando, na melhor das hipóteses, quando a gente faz um curso na Casa Espírita, no porte daqui eu frequento aqui, quando temos 20 pessoas reunidas, ficamos felizes. E aqui nós percebemos que, em média, encontramos aí 400, 500 visualizações desse estudo, dos mais diferentes lugares do país. Tá certo que não podemos esquecer que a presença nossa na Casa Espírita é muito importante, quando for possível. Porque o ambiente da Casa Espírita, ele nos ajuda muito, as vibrações que os Espíritos mantêm, que nos ajudam a acalmar, a receber daquela paz, de bons pensamentos, quando a gente recebe um passe. Então a nossa presença na Casa Espírita é essencial. Mas, como é bom a gente perceber que os recursos da tecnologia, das redes sociais, têm nos proporcionado essa oportunidade de divulgar de uma forma bem maior, atingir tantas pessoas assim como estamos conseguindo. E eu percebo feliz como muitos de vocês têm acompanhado todas as semanas. Eu vejo quantos que estão todas as semanas conosco, participando. Então é muito bom, isso eu agradeço bastante. Tem até uma colocação aqui da nossa amiga Eliane Maria Cavalcante, lá de Pernambuco. Ela está dizendo: por que um corpo frágil se faz necessário sofrer tanta dor física desde criança? Karma? O que seria? É permissão de Deus? Então, Eliane, essa colocação é muito séria, é muito importante que você está levantando essa pergunta. Porque eu imagino como que responde essa pergunta uma pessoa que não acredita na reencarnação. Não tem uma resposta plausível para esta pergunta, porque essa colocação só tem lógica com a reencarnação. Vejam bem, porque tudo que acontece tem a permissão de Deus. Deus está ciente disso que está acontecendo, de que essa criança sofre essa dor desde cedo. Então, será que Deus permitiria algo tão injusto assim? Mas não, a gente entende que aquele espírito que anima o corpo dessa criança, que agora sofre essa dor, ele em existências passadas, com certeza, se comprometeu com a lei divina, agiu de forma a levar prejuízo a outros, aos seus semelhantes ou a ele mesmo. Ele se comprometeu a tal ponto que ele gera essa situação de dor para a próxima reencarnação. Mas entendamos que essa dor não é um castigo divino, mas a dor vem a ser uma forma de reconduzir esse espírito à condição, ao caminho do bem, a ele se libertar desse erro, a ele ficar quites com a lei divina, para que ele tire uma lição de tudo isso. Então a dor tem um grande propósito na nossa vida. Deus jamais permitiria algo tão injusto assim. Tudo bem? Então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez todos vocês pelos comentários sempre de incentivo, de carinho, que vocês sempre endereçam, sempre incentivando a gente, sempre nos fortalecendo a continuar. Então eu estou muito feliz e muito agradecido por tudo. Agradeço a cada um de vocês. Não teria, falo sempre, condições de dizer o nome de um por um, mas eu tenho acompanhado e sou muito grato, tá bom? Maria Helena Butião aqui finalizando, está dizendo boa noite, né? Está sendo incrível.
neste momento difícil como uma água gelada matar a sede. Olha só, hein, Maria Helena, um grande abraço, amiga. Sempre também acompanhando conosco, sempre nos incentivando, sempre nos apoiando. Muito obrigado, então. Então, assim, amigos, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Quero convidar vocês agora para que a gente possa fazer a nossa oração final. Que nesse momento, então, possamos tranquilizar um pouco a nossa mente. Possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, o nosso Mestre, trazer a imagem doce do Cristo na nossa mente, quando Ele estendia seus braços para se dirigir à multidão sedenta. Vamos nessa hora rogar ao Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça, que nessa hora Ele nos ofereça o auxílio que nós tanto necessitamos. Cada um de nós apresenta a sua dificuldade, o seu problema, as suas dores. Cada um de nós carrega a cruz necessária ao nosso progresso espiritual. Muitas vezes sentimos o peso dessa cruz, das dificuldades da vida, mas sabemos que Jesus olha por nós, que Deus está em toda parte, sempre nos enviando os seus mensageiros divinos para nos socorrer, para nos amparar. Vamos ter fé que nessa hora abençoada, em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, que estamos recebendo as bênçãos do alto, que os amigos espirituais estão nos oferecendo da sua paz, do seu amor. Que a gente receba essa bênção com muita gratidão em nosso coração. Que a gente se fortaleça e mantenhamos sempre viva em nós a vontade de aprender e praticar as lições do Sagrado Evangelho de Jesus. Muito obrigado, então, mais uma vez. Uma boa semana. Fiquem em paz. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até a próxima.